E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Romanos 9, verso 6. Sobre os recentes escândalos que têm causado aí perplexidade no meio evangélico, o que poderíamos aqui estar dizendo? A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que este não foi o primeiro escândalo e nem será o último, infelizmente. Nós já vimos coisas aí semelhantes a essas acontecerem no passado e infelizmente a tendência é aumentar. E o fenômeno que dará origem a esses múltiplos escândalos no meio evangélico, poderíamos então atribuir exatamente a falta de substancialidade com que o evangelho tem sido tratado. Os púlpitos não têm mais se ocupado em ensinar, em pregar a palavra de Deus, as sãs doutrinas, mas têm arrebanhado aí as multidões com um discurso humanista, antropocêntricos, e esses discursos não transformam vidas. Eles não podem gerar novas criaturas. Somente o verdadeiro evangelho pode gerar novas criaturas. Então é um ambiente, às vezes, aparentemente sociável, a pessoa entra em uma denominação qualquer e ali ela aprende uma cultura, ou uma subcultura, dependendo de como se vê isso, e se torna um cristão, ou um evangélico, ou um crente. E cedo ou tarde, os frutos virão. Se o indivíduo ele não passou por um novo nascimento, com certeza ele vai dar sinais lá na frente. A palavra de Deus nos mostra Jesus sempre dizendo que aquele que estiver nele precisa produzir frutos. E a árvore que tiver, ou o galho que tiver plantado nele ou enxertado nele e não produzir frutos, será arrancado, será podado, tirado fora. Nós precisamos compreender que a vida cristã necessariamente precisa produzir frutos. Talvez pode demorar um pouco, mas vai produzir frutos. O apóstolo Paulo nos escrevendo lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 16, ele nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, nós percebemos que o oposto ao fruto do Espírito são exatamente as obras da carne. Nossa carne tem a tendência, ela tem aptidões e ela é propícia a produzir exatamente esses frutos aqui pecaminosos. Nós temos impulsos pecaminosos. E somente aqueles que estão no Espírito, que já não estão mais debaixo do domínio da carne, é que podem produzir o fruto do Espírito e mortificar. O interessante é que nós não podemos anular totalmente as obras da carne em nós, mas nós podemos, com a prática, com a busca constante de Deus, com a meditação da palavra de Deus, uma vida de devoção, de oração, nós podemos mortificar. É claro que o indivíduo que nasceu de novo, ele estará, de certa forma, vamos dizer, vacinado contra alguns tipos de pecado. Ele pode até cair,
mas ele não brincará com o pecado. Ele não viverá às ocultas, como muitas pessoas vivem. E é exatamente isso que tem causado muitos escândalos em nosso meio. Porque muitas pessoas que não nasceram de novo, que não têm os frutos, ou o fruto do Espírito em si, que não vive do Espírito, vive uma representação, uma religiosidade, um estereótipo de santidade, e por trás, lá nos bastidores, praticam as maiores misérias, os pecados mais horrendos, até mesmo de se mencionar. E Deus, ele não está preocupado se as pessoas vão falar mal do Evangelho. Deus é luz e não há nele trevas alguma. Ele não vai ficar muito tempo ocultando, ele dá tempo ao pecador para se arrepender. Se o pecador não se arrepende, ele vai escancarar mesmo, ele vai manifestar mesmo os pecados ocultos, independente das consequências que virão. A palavra de Deus fala que nós precisamos tomar cuidado, porque sobre nós pesa o nome do Senhor, o nome do Evangelho. E nós precisamos compreender, como Jesus disse, que ai daquele por quem vem o escândalo. Nós temos de ter uma postura de vida, não apenas para irmos ao céu, para vivermos uma vida de comunhão com Deus, mas, acima de tudo, para glorificar a Deus, nos preocupar, não ao modelo do que nós ouvimos, que alguém disse, é melhor matar alguém do que causar escândalo a Deus. Não. Deus, ele não trabalha dessa forma. Deus, ele não admite a hipocrisia, a mentira, a obscuridade. As pessoas que vivem com uma falsa santidade, representando um certo modelo de vida espiritual, santa, e por trás vivendo, como eu já disse, uma vida de pecado e de miséria. Nós precisamos corrigir primeiramente os nossos corações, mortificar dentro dos nossos corações toda a tendência ao pecado, todo o convite que a carne nos faz para vivermos satisfazendo a sua vontade. Precisamos mortificar a vontade da carne com a presença gloriosa do Espírito, meditando a palavra de Deus, nos submetendo, sempre lavando nossas consciências com a palavra de Deus, nos submetendo à vontade de Deus segundo a sua palavra, a palavra que nos foi dada. Então, nós precisamos compreender que se não produzirmos o fruto do Espírito, e eu já lerei aqui as características do fruto do Espírito para você, se nós não produzirmos o fruto, não lutarmos para produzir em nós o fruto do Espírito, manifestar essas características do fruto do Espírito, certamente viveremos a obra da carne. Manifestaremos então as obras da carne. Porque a ausência de buscar cumprir em nós a vontade do Espírito, que é vivermos segundo a palavra de Deus, imitarmos a Cristo, é exatamente satisfazermos a vontade da carne e praticarmos as obras da carne. Não existe uma maneira de você estar neutralizado. Olha, eu não estou nem vivendo o Espírito, a influência do Espírito, e muito menos a da carne. Não tem como estabelecermos um meio termo. Ou você está buscando viver e produzir o fruto do Espírito nas suas atitudes, no seu coração, em tudo que você faz, ou você já estará aí satisfazendo as obras da carne e praticando as obras da carne. Olha o que, então, nós precisamos buscar em Deus e em sua palavra para produzirmos em nós, para estarmos, de certa forma, blindados ou protegidos contra a influência maléfica e destruidora da obra da carne, ou das obras da carne. Mas o fruto, versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. 22 do capítulo 5 de Gálatas nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Preste atenção, os que são de Cristo Jesus já crucificaram a sua carne com as suas concupiscências. Eles não vivem satisfazendo a sua carne e buscando uma vida de concupiscência, uma vida de pecado. Como eu sempre digo e eu volto a dizer, o pecado em minha vida é uma realidade, nós pecamos. João, escrevendo
a sua primeira carta, ele diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, ou está fazendo Deus de mentiroso. Todos nós somos pecadores e não há possibilidade de não pecarmos, mas não é do nosso agrado viver uma vida de pecado. Nós não planejamos o pecado. Nós não podemos ocultar o pecado e gerando pecado em cima de pecado, como um abismo que chama outro abismo, como fez o rei Davi, que para ocultar um pecado terrível, ele cometeu pecados piores ainda. Daí vem os escândalos, porque uma hora ou outra, Deus fará com que essa vida miserável que nós estamos vivendo nas regiões sombrias da hipocrisia venham à tona. E felizes são aqueles que têm a oportunidade de terem suas más obras manifestas ainda nessa vida. Porque se partir para a eternidade vivendo uma mentira, infelizmente não haverá mais esperança, porque depois da morte segue-se o juízo. Então ele continua aqui dizendo, verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então tenhamos humildade, sejamos sinceros para com Deus e para com todos que estão em nossa volta. Eu não sei por que algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de confessar os seus pecados. Eles deveriam se envergonhar antes de pensarem em pecar, entendendo que eles servem ou estão diante de um Deus onisciente, que conhece as nossas mentes e os nossos corações. Então nós deveríamos antes nos envergonhar em pensar em pecar e fazer coisas terríveis, sabendo que nosso Deus já está enxergando. Sua preocupação deve ser com Deus antes de ser para com os homens. Você deve viver uma vida para Deus, não para se representar, para ser bem visto pelos homens. Quando você se esforçar para ser bem visto pelos homens, faça isso de forma a glorificar a Deus. Como Jesus disse, que você deve tomar cuidado para não viver uma vida representativa, para arrancar aplausos e buscar a glória dos homens, fazer boas obras para serem vistos pelos homens. No entanto, ele vai dizer também, em Mateus, ele vai dizer ali no próprio contexto, que quando praticarmos boas obras, devemos sim buscar praticar boas obras, para que, vendo os homens as nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai eterno, ao Deus eterno, a Deus que está nos céus, que tudo vê. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que o Senhor possa te dar força para lutar contra o pecado. Não tenha medo do pecado. O pecado, ele não pode ser maior do que o seu amor, do que a sua busca por Deus, do que a sua busca pelo céu. Cumpra o que a palavra nos diz. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas a única maneira de nós resistirmos o diabo é nos sujeitando a Deus.